Bom dia, tudo bem? Meu nome é Fabiano Cabral, sou presidente da Comissão de Combate à Corrupção da OAB. Estou vendo que o doutor Carlos Magno entrou aqui, deixa eu ver como é que eu faço para capturá-lo, para aceitar o convite dele. Doutor Carlos Magno, se puder aceitar o convite. Para que a gente comece a nossa live. Estou só aguardando aqui, o Carlos Magno já entrou. Estou só aguardando ele aceitar o convite. Ainda não chegou o convite. Não, é só o senhor teclar. Vai ter aí uma tecla vermelhazinha. É só o senhor teclar nessa, solicitar envio. Que aí eu consigo puxar o senhor para a live. Conectando aí. Doutor, esses avanços tecnológicos às vezes acabam um pouco com a gente, né? Com certeza, Fabiano. Como está o senhor? Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Estamos aí todos confinados, mas Confinado, vivendo, né? Vivendo, Ainda o que eu mais tenho esse dito, período aí de quarentena, tá difícil, né, doutor? o que eu tenho dito é o seguinte: vamos atravessar esse deserto e chegaremos do outro lado vivos. Isso que Exatamente. importa, né? Isso que Eu importa, sempre, realmente. eu sempre tento fazer também essa analogia com Jesus atravessando o deserto, assim como Moisés também atravessou, foram 40 dias, nós já estamos quase 60, mas no final venceram batalhas, venceram diversos obstáculos, e isso é que importa, a gente tem que sair melhor que entrou, porque não Com adianta a gente certeza. passar esse período de travessia e continuar o ser humano da mesma forma que foi. Com Doutor certeza. Carlos Magno, temos um assunto aí interessantíssimo com o senhor, que nós temos a lei anticrime, né? E o senhor iria fazer toda a cronologia processual em cima dessa legislação anticrime. Embora a maioria que esteja ao vivo conheça, o doutor Carlos Magno é um brilhante juiz, é professor universitário, é uma referência no assunto, ele já fez até, salvo o melhor juízo, não sei se foi mestrado ou doutorado fora do país. Então, eu me sinto bastante honrado por ele ter aceito esse convite, de estar aqui utilizando o seu precioso tempo para estar trabalhando conosco a respeito de uma sociedade um pouco melhor junto à Comissão de Combate à Corrupção da OAB. Agradeço a minha oportunidade ao presidente Risk e ao presidente de comissão, Dr. Roberto Neme. Doutor Carlos Magno, passo a palavra para o senhor, porque eu sei que o senhor tem muito a acrescentar, tem muito a falar e tem muito a contribuir sobre esse assunto. Então, Doutor Fabiano, fique à vontade. É uma honra muito grande poder participar desta manhã com todo mundo. Eu gostaria já de registrar de início, não precisa de formalidade, sem formalidade mesmo. Eu acho que todos nós temos um único objetivo. O objetivo nosso é a construção de uma sociedade muito mais justa, muito mais humana, muito mais fraterna. E é com esse intuito que nós estamos aqui hoje.
para poder falarmos a respeito do sistema processual penal, dessa evolução histórica e de algumas situações que foram modificadas ao final de 2019 pelo pacote anticrime. E agradeço muitíssimo o convite. Muito obrigado ao Dr. Fabiano, ao AB do Espírito Santo, por permitir que eu esteja aqui neste momento para poder falar de um tema tão relevante. Eu tenho falado muito com meus alunos lá na Universidade de Vila Velha. Toda vez que a gente começa uma disciplina nova, principalmente de prática ou então de direito processual penal, é importante conhecer a origem do processo penal brasileiro. Muitas vezes a nossa análise é do CPP de 41 e paramos por aí. Mas desde o descobrimento do Brasil, isso lá pelos idos de 1500, o Brasil, naquele determinado momento, já aplicava uma legislação que era a legislação de Portugal, as ordenações primeiro afonsinas, depois manuelinas, e é em 1603, quando nós começamos a aplicar as ordenações filipinas, e isso perdura por aproximadamente 230 anos, sem dúvida foi a maior vigência de uma lei processual no país, é que a gente começa então a observar a importância do sistema processual como um todo. Se nós analisarmos o livro 5º das ordenações, e é lá que se encontra a parte processual, aquilo na verdade é uma bagunça muito grande, porque nós temos normas de direito material, de direito processual, inclusive de execuções penais, num único livro, que é o livro 5º das ordenações filipinas, mas era o que a gente tinha. A coisa começa a mudar de figura com a independência do Brasil em 1822. A partir de então, juristas começam a pensar na elaboração de uma norma de direito processual que fosse tipicamente brasileira, que fosse adequada à realidade que nós enfrentávamos naquele momento. A partir de 1828, então, se discute o que se faria, comissões de juristas começam a trabalhar, até que em 1832 é editado o primeiro Código de Processo Criminal do Império. É interessante porque quando a gente fala desse Código de Processo Criminal, ele faz uma ruptura com aquele sistema das ordenações filipinas, com o livro 5º. Se outrora nós tínhamos um processo voltado mais para aspectos religiosos, tanto é que o livro 5º tratava, inclusive, situações relacionadas a infrações cometidas contra clérigos. Agora, com esse Código de 1832, a gente passa a tratar efetivamente de um sistema processual brasileiro onde adotamos ordem de habeas corpus, não havia isso até então no Brasil. Começamos a tratar da ação popular, que nada mais é do que a ação pública incondicionada que nós conhecemos hoje em dia. Qualquer pessoa do povo que tivesse conhecimento de uma infração poderia levar ao conhecimento da autoridade judiciária para que a autoridade judiciária, a partir de então, startasse uma ação penal. Mas a coisa ainda não era tão perfeita assim, porque, na realidade, nós dependíamos dos juízes de paz, porque eles eram encarregados da investigação. Isso só se modifica lá por volta de 1841, há uma reforma do sistema processual penal, quer dizer, em 9 anos já tivemos a primeira reforma do sistema processual criminal, e a partir de então é criada a figura da autoridade para a investigação. É o que a gente conhece mais ou menos hoje como chefe de polícia, delegado de polícia, retira-se do juiz de paz, transfere-se para essas pessoas que ficam encarregadas do sistema investigatório. Então, a partir dali, nós temos, então, o sistema de investigação já dirigido por essas pessoas, por esses delegados de polícia, e temos o sistema judiciário, o juiz que cuidava dos aspectos, digamos assim, relacionados ao processo. Mas um detalhe que chama atenção é que, na realidade, com essa modificação, nem tudo é tão perfeito, nós concentramos na figura do ministro da Justiça à época todo o poder de nomeação dos chefes de polícia, dos juízes de direito, à exceção dos juízes de paz que eram eleitos. E isso nem precisa dizer qual é o problema que gera, porque a partir do momento que se concentra na figura do ministro da Justiça a possibilidade de nomeação de juízes, o aspecto político é evidente, né? Então, isso também gera um problema muito sério, até que nós chegamos, então, lá pelo volta de 15 de novembro de 1889, e temos, então, a proclamação da República. O Brasil sai daquele sistema de império, adentra no sistema republicano, começa a discutir a proposta de elaboração de uma Constituição que fosse eminentemente republicana, e com isso nós tivemos a Carta de 1891. O problema da Carta de 1891 é que o artigo 63 ele dava legitimação concorrente à União e também aos Estados para a elaboração de leis de caráter processual. E isso gera um outro problema. Veja bem, se eu tenho uma norma de direito
processual que outrora era tratada em nível de Estado, agora não. Essa norma pode ser tratada, quando eu falo Estado, União como um todo, agora é tratada pontualmente por cada unidade da federação. Sim. E aí nós encontramos, então, na época eram 20 estados, mais o Distrito Federal, nós encontramos o primeiro estado, que foi o Mato Grosso, em 1894, que edita um Código de Processo Criminal. Depois do Mato Grosso, a gente tem lá o Rio Grande do Sul, que foi em 1898, também edita um Código de Processo Criminal. O detalhe é que, embora fossem códigos de processo criminal ou processo penal estaduais, mas eram códigos que tratavam também de matérias processuais civis, matérias comerciais, e também não resolviam o problema. Os demais estados, todos eles sem exceção, só elaboram esses códigos a partir do século XX. A exemplo de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, todos eles começam então a elaborar os seus códigos a partir do século XX, depois de 1900. Mas também era um problema sério, porque, à primeira vista, cada estado legislava sobre a sua matéria de natureza processual. Só que, ao invés de termos inovações, o que nós tínhamos eram imitações. Imitações do Código de 1832. Tanto é que, quando a gente analisa a doutrina dessa época, até o Pontes de Miranda escreve sobre isso, ele fala, olha, o que existe até hoje no Brasil é só imitação. E depois, então, o governo Vargas, em 1933, é instalada a Assembleia Nacional Constituinte, e com essa Assembleia Nacional Constituinte começa, então, a discussão de uma nova Carta Constitucional. E um dos aspectos interessantes da Carta de 34 é que, embora a Constituição de 88 seja realmente garantista, talvez a carta mais aberta que o Brasil já teve, ali em 34 já começava a ser sinalizada uma abertura. Por exemplo, o voto das mulheres aos 18 anos ele foi previsto na Constituição de 34, embora o Código Eleitoral 2 anos antes tivesse tratado sobre o tema. Mas o Código falava aos 21, a Constituição diz 18 anos. A instituição da Justiça do Trabalho, a criação da Justiça Eleitoral, tudo isso lá em 1934. Mas tem um detalhe também, Fabiano, que é o seguinte. A Constituição de 34, quando ela foi gestada, isso preciso fazer um registro, naquela ocasião, os nossos legisladores eles tinham um comprometimento com a nação muito interessante e um conhecimento também técnico para a elaboração da Constituição. Tanto é que, se observarmos os relatórios, as atas das sessões da Assembleia Nacional Constituinte de 33, nós vamos encontrar várias citações a Rui Barbosa. Mas o segundo nome mais citado é Hans Kelsen. E Kelsen tinha escrito o primeiro livro em 1911. Sim. Quer dizer, 22 anos depois, a gente estava falando sobre Kelsen na elaboração de uma carta de natureza constitucional. Quer dizer, então, olha a mentalidade do legislador brasileiro naquela ocasião. Mas nem tudo são flores. Em 37 veio a Constituição Polaca, né, começa o Estado Novo, e é aí que nós nos deparamos com o maior problema. No cenário mundial, em 37, o Mussolini era o primeiro-ministro da Itália. O primeiro-ministro da Itália que tinha encarregado o Rocco, um pouco antes da Constituição de 34, por volta de 1828, mais ou menos, que era ministro, a elaboração de um Código de Processo Penal italiano. Muito bem. O que faz, então, Getúlio Vargas? Olha, vamos elaborar o CPP brasileiro, só que a matriz do Código de Processo Penal de 41 é do Código Rocco, que era de 1930. Quer dizer, a matriz nossa do Código de 1941, ela é italiana. E nem precisa dizer que a Itália, naquele momento, era chefiada pelo Mussolini, que era um regime totalmente fascista. Então, nós temos realmente um CPP, a matriz é fascista. A matriz é fascista, a matriz é italiana, tanto é que, se analisarmos o código mesmo, em essência, aquilo que foi criado em 1941, a gente vai encontrar que, por exemplo, não havia presunção de inocência. A presunção era de culpabilidade. Quer dizer, era o sujeito autor do fato criminoso que tinha que provar que era inocente, e não o Estado provar a culpa do sujeito. Quer dizer, a coisa era totalmente invertida. Mas isso também traz uma série de questões, porque com a evolução, com o passar do tempo, nós depois entramos no regime militar, em 64, isso começa a sinalizar uma abertura em 79, 80 e tal, a gente começa a ver a primeira abertura, a lei da anistia é uma prova disso, em 79, até que nós chegamos, então, na Assembleia Nacional Constituinte em 87, com a elaboração da Constituição. Se a gente analisar também, foi a carta tão aberta que, se observarmos a quantidade de propostas de modificação de emendas que a Constituição sofreu, na verdade, há mais de 30 mil propostas
aquele texto originário da Constituição ele foi alterado no decorrer do tempo, mas chegamos então à Carta de 88. E, sem dúvida, a Carta de 88 ela é um marco no sistema processual porque ela contempla uma série de garantias. Melhor do que isso, eu acho que a Constituição de 88, Fabiano, ela, na verdade, ela positiva uma série de garantias. Uma série de garantias que são aplicáveis a todo o sistema processual. Então, embora naquele instante tivéssemos um código de matriz fascista, mas nós tínhamos uma Constituição garantista, uma Constituição com previsão positivada de direitos, de garantias fundamentais, que sinalizava, que dizia qual era o viés que a regra processualística deveria seguir. Muito bem, mas também não era o suficiente. Até porque a cada momento nós tínhamos colisão de norma procedimental com regra constitucional. E embora não se declarasse objetivamente a inconstitucionalidade, mas basta ver que algumas situações desapareceram. Por exemplo, a presunção de culpabilidade do Código de 1941 agora é presunção de inocência. Quer dizer, uma evolução muito grande. Um detalhe interessante, quando a gente analisa as atas da Assembleia Constituinte de 87, essa redação da presunção de inocência, da forma que foi redigida, ela é fruto do trabalho de um capixaba. Foi o governador, o ex-governador Zé Inácio, que deu essa ideia, que colocou essa modificação. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Quer dizer, isso é fruto do trabalho de um capixaba. E pouca gente fala a respeito disso. A gente pode ver que o CPP ele sofre várias modificações ao longo do tempo. Isso aí é óbvio. Chega a ser mais ou menos uma coxa de retalhos. E eu me recordo que em 2004, quando eu já fazia mestrado na PUC em São Paulo, o professor Hermínio já falava sobre a necessidade de reforma do CPP. Só que o projeto ele é de 2010. É um projeto que ficou engavetado, teve um monte de discussões, mas nós não chegamos a lugar nenhum. O projeto é o 8045 de 2010, né? Continua lá até hoje. Até que veio, então, o pacote anticrime, ou a lei anticrime, da forma que nós conhecemos, que é a 13.964 de 2019. Qual é a situação desta lei? A primeira delas é a seguinte: isso era um projeto do ministro Alexandre de Moraes, Supremo Tribunal Federal. Depois, quando o Sérgio Moro assume o Ministério da Justiça, o Sérgio Moro, de alguma forma, ele pega esse projeto, faz algumas modificações e apresenta. Eu me lembro que, na ocasião, foi publicada uma reportagem dizendo que o presidente da Câmara estava alegando que nada mais era que um Ctrl-C, Ctrl-V do projeto do Alexandre de Moraes. E o primeiro equívoco que eu vejo nessa questão da lei anticrime é um nome. Lei anticrime. A gente parte do pressuposto que agora todos os problemas estão resolvidos, mas não é. Veja bem, eu acho que é um nome extremamente pomposo e é um nome de muita contradição. Não se criou a lei com o intuito de combater a criminalidade. A lei foi criada com o intuito de aumentar a garantia, ou aumentar as garantias em relação àquele que se submete a um processo de natureza jurisdicional. E até diria muito mais do que isso, Fabiano. Eu acho que, na realidade, esse projeto ele vem com o intuito da gente afirmar a existência de um sistema acusatório em território brasileiro. Isso que eu acho o mais importante desta lei. E detalhe, o problema é que, para a afirmação de um sistema que seja efetivamente acusatório, nós precisaríamos dos juízes de garantia. E aí que vem a maior discussão. A maior discussão é a questão dos juízes de garantias, né? Como implementar. E aí vem dizendo o seguinte, na verdade, quando a gente criar juiz de garantia, agora sim, vamos poder, então, assegurar todas as garantias àquele que participa da investigação, àquele que é investigado. Depois um outro juiz faz a análise, a exemplo do que já acontece em outros países. Não é bem assim. A começar que, se a gente analisar a Europa como um todo, aqueles países que tratam dos juízes de garantia, eles não têm uma unanimidade de forma de tratamento da situação. Eu explico. Por exemplo, Portugal. Se você observar, a função do Ministério Público em Portugal e a função do juiz são funções que, em determinado momento, elas se encontram. Não se faz concurso para promotor de justiça ou para a magistratura em Portugal. O que se faz é concurso para a magistratura, que pode ser a magistratura do Ministério Público ou a magistratura judicial. A pessoa, depois de aprovada, ela escolhe, de acordo com a nota, o que ela vai ser. Você vai ser magistrado do Ministério Público, você vai ser magistrado judiciário. E um detalhe é que é o representante do Ministério Público em Portugal
o responsável pela condução da investigação. Quer dizer, não dá para poder trazer para o Brasil uma regra que existe lá. Na França já funciona de forma diversa, na Inglaterra ainda. Então, veja, nós não temos ainda um parâmetro para poder dizer, olha, isso aqui vai funcionar bem no Brasil. Eu ainda ontem pensava sobre isso, é mais ou menos a história do camarada que tem um Fusquinha, que viaja com o Fusca, vai para tudo quanto é lugar e o Fusca nunca deixou na mão. E o cara ganha um salário que ele consegue pagar as despesas do Fusca. Um belo dia colocam na mão dele uma Ferrari. Agora ele vai ter que pagar a manutenção da Ferrari e não vai ter dinheiro. Ele não vai conseguir manter o combustível da Ferrari. É mais ou menos, guardadas as devidas proporções, o que a gente vai ter. Porque se a gente analisar sobre o aspecto, digamos, formal, é perfeito. Agora, como implementar a questão dos juízes da garantia ou das garantias em território brasileiro? Primeiro, que nós não temos uma estrutura judiciária que seja apta à inserção desse sistema. Principalmente aqueles casos dos juízes no interior. Olha, como vai implementar isso? Outro detalhe, a gente está vivendo um momento de pandemia. Um momento em que os orçamentos dos tribunais eles serão cortados, eu não tenho dúvida disso. Olha, se haverá corte de orçamento, como implementar juízes de garantia? Mas o interessante é que quando a gente analisa o artigo 3º-A, o 3º-A ele fala que o processo terá estrutura acusatória. Ele derruba aquela dúvida que nós tínhamos até pouco tempo, qual a natureza do sistema processual brasileiro, se é acusatório, se é misto, se é inquisitório. Há doutrinadores que afirmam que é acusatório, há outros não, isso aqui é misto, porque na realidade o sistema processual ele traz aspectos ainda de inquisitorial e a Constituição assegura que é um sistema acusatório. A nova regra simplesmente diz, olha, a estrutura penal, processual penal é acusatória, ponto, acabou. Não se discute mais, esse problema está resolvido. Né? Eu acho que isso é um avanço, principalmente porque não haverá mais necessidade de se discutir qual a natureza jurídica do sistema processual brasileiro. Uma outra situação que eu acho importante também é a seguinte, a função do juiz das garantias, como a gente vê lá no 3º-B, é simplesmente a de controlar a legalidade da investigação criminal. Então ele passa a ser um controlador desta investigação com a finalidade de salvaguardar os direitos individuais que demandam, por exemplo, autorização do Poder Judiciário. Nesse aspecto, é tudo isso muito bom. Vem o 3º-B e ainda traz alguns incisos que tratam das atividades do juiz de garantias. Por exemplo, receber a comunicação imediata da prisão, receber o auto da prisão em flagrante, zelar pela observância dos direitos do preso, ser informado sobre a instauração de qualquer investigação, decidir sobre o requerimento de prisão provisória. Então a gente vê que é um rol muito extenso das atividades que podem ser praticadas pelo juiz de garantias dentro desse sistema processual novo que nós temos. Mas aí quando a gente avança um pouco na análise disso, por exemplo, o parágrafo 2º eu acho interessante porque fala da questão da duração do inquérito e da possibilidade de prorrogação. Isso aqui também derruba um problema que nós tínhamos até então. Agora eu sei que é possível a prorrogação do inquérito de réu preso por mais 15 dias e se não for concluída a investigação neste prazo, o investigado deve ser colocado imediatamente em liberdade. Outra coisa interessante também, que eu acho que é a questão do 3º-C, porque a gente acha que juiz de garantias é para tudo. Não é. O 3º-C ele cria a exceção dos juizados especiais. As infrações de menor potencial ofensivo, elas vão continuar sendo tratadas da forma que a gente sempre tratou. Então não haverá juiz de garantias para essas infrações de menor potencial ofensivo. Mas se você observar o 3º-C, tem um problema. Porque o final dele diz o seguinte, olha, a competência do juiz das garantias abrange todas as infrações, exceto as de menor potencial ofensivo, e cessa com o recebimento da denúncia ou queixa na forma do 399 deste Código. Bem, no primeiro momento ele me diz que vai cessar a atividade do juiz de garantias com o recebimento da denúncia. Mas ele faz menção a um dispositivo que não tem nada a ver. Na verdade, onde se lê 399 deveria ser 395, porque o artigo que trata do recebimento da denúncia ou a queixa ou da rejeição é o 395. Então, na minha concepção, existe uma incorreção em relação a essa menção, essa indicação do 399, quando na realidade deveria ser o artigo 395 do Código de Processo Penal. Outra situação também que é de extrema importância é a questão do 3º-D, que diz que o juiz que na fase de investigação praticar qualquer ato, incluindo as competências do 4º e 5º, ficará impedido de funcionar no processo. Olha, eu acho que, na verdade, é mais uma afirmativa
de que o sistema agora ele é puramente acusatório, né? Aquele que funcionou na investigação agora não funciona mais em relação à questão processual. Detalhe também é que, se você observar, está dizendo lá que se a gente verificar no terceiro está dizendo que o juiz de garantia será designado conforme normas de organização judiciária da União, dos Estados, do Distrito Federal, observado critérios a serem periodicamente divulgados pelo respectivo tribunal. Bem, isso aí, em relação a esse ponto, eu não vejo, Fabiano, nenhum tipo de inconstitucionalidade. Eu acho que talvez uma inconstitucionalidade em relação ao letra D, ao terceiro D, que eu acho que ele interfere na organização judiciária e viola, de certa forma, até o poder de auto-organização do próprio judiciário, sabe? Em relação ao terceiro não, eu acho que o terceiro está tranquilo, dá para poder tratar da forma que está devidamente previsto. Outra coisa também fala da questão da responsabilidade dos juízes da garantia, lá no terceiro F. O juiz das garantias deverá assegurar o cumprimento das regras para o tratamento dos presos, impedindo o acordo ou ajuste de qualquer autoridade com órgãos da imprensa para explorar a imagem da pessoa submetida à prisão sob pena de responsabilidade civil, administrativa e penal. Eu acho isso muito bom. A gente tem que preservar realmente a imagem do preso. Ora, se quer criar um sistema de garantias constitucionais, processuais, não se pode permitir que a imprensa ela julgue, que ela execute, que ela simplesmente acabe com a vida do apenado, do indiciado, do investigado, antes mesmo de uma manifestação de natureza jurisdicional. Então, acho que esse dispositivo ele é de extrema importância também em relação aos juízes da garantia. Depois nós chegamos no artigo 28. Olha, quero só fazer também uma consideração, eu estou falando rápido porque é muita coisa, eu não teria tempo suficiente de tratar. O tempo é muito grande para pouco. O tempo é pequeno para pouco assunto, né? A lei é muito extensa. Pois é, a lei é muito extensa. Então eu peguei os principais pontos, aqueles que eu acho que realmente têm relevância muito interessante. Sim, e aí, sim, então, está vamos ótimo, passar agora excelente. para a questão do artigo 28, que vai tratar da hipótese de arquivamento. Nós tínhamos na previsão do CPP de 41, aquela regrinha do 28, que tratava da hipótese de arquivamento do inquérito policial. Inquérito policial, uma vez o juiz discordando da manifestação do Ministério Público, o juiz podia provocar o PGJ, o Procurador-Geral de Justiça, para que o PGJ então, indicasse um outro membro do Ministério Público, ele próprio ofertasse o inquérito, a denúncia, melhor dizendo, ofertasse a denúncia, ou então ele dissesse, olha, isso aqui é caso de arquivamento também. Na verdade, com essa modificação agora, com esse novo artigo 28, isso realça que este controle de arquivamento é do Ministério Público. O Judiciário não tem que interferir em mais nada, absolutamente nada, em relação à questão do arquivamento do inquérito. Só tem um detalhe. Quando a gente observa a regra do 28, está dizendo, ordenado o arquivamento do inquérito de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial, encaminhará os autos para instância de revisão ministerial para fins de homologação na forma da lei. O detalhe é que, embora esta redação esteja um pouco truncada, ainda mais se a gente compara este 28 caput com a regra que nós temos no parágrafo 1º, eu tenho visto que alguns doutrinadores têm trabalhado esta regra de uma maneira interessante, porque eles dizem o seguinte, olha, a obrigatoriedade de comunicação à vítima é evidente. Arquiva-se, comunica-se à vítima, aguarda-se o período de 30 dias para verificar se a vítima fará ou não algum tipo de pedido de revisão, só para depois remeter ao órgão de revisão. Porque da forma que está descrito, me parece, quer dizer, pareceria à primeira vista, que uma vez entendendo pelo arquivamento, encaminharia então ao órgão de revisão do Ministério Público, e se a vítima se revoltasse depois, provocaria o mesmo órgão de revisão. Não faz sentido. Eu acho que, inclusive, a posição do Aurí Lopes Júnior e do próprio Alexandre Moraes da Rosa nesse sentido é muito interessante. Eles publicaram um artigo naquele site Conjuro há pouco tempo, e nesse artigo eles falam sobre isso. Olha, uma vez informada a vítima, aguarda os 30 dias. Se a vítima não se manifestar, aí sim se provoca, então, o órgão de revisão do Ministério Público para que ele diga se é caso de arquivamento ou não. Eu acho que isso aí realmente é uma coisa muito interessante. Um outro detalhe também que não pode escapar é a questão do 28A. O 28A ele trata do ANPP, ou o que a gente chama de Acordo de Não Persecução Penal. Olha, isso aí, Fabiano,
isso aí criou um problema muito sério, porque, na verdade, muito antes da previsão dentro do sistema processual, nós tivemos uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Conselho, Público, que Ministério tratava sobre... Público, isso. Pois é, aquela resolução 181 de agosto de 2017, ela contemplava no artigo 18 a possibilidade Perfeito. de acordo de não persecução penal. Eu dizia aos meus alunos que era inconstitucional. Eu acho que uma resolução, por mais respeito que mereça o CNMP, mas um ato de natureza administrativa, ele não pode se sobrepor à Sobrepor a norma. lei. Uhum. Exatamente. Então, eu já dizia desde a época que eu via isso como regra inconstitucional. Só que agora está devidamente previsto, foi positivado. Ou Sim. seja, agora nós temos uma previsão dentro do sistema processual penal de ANPP, de acordo de não persecução penal. Só que esse acordo ele não pode ser formulado em qualquer hipótese. Logicamente, requisitos objetivos devem ser analisados e todos eles vêm lá no artigo 28A. Por exemplo, se não for caso de arquivamento, tendo investigado, confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça, com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal. Observa o prazo, pena mínima de 4 anos. De 4 Mínima, anos. quer dizer, quais as infrações do Código Penal, do sistema penal como um todo, tem pena mínima superior a 4 anos? São poucas. Restringe bastante. Pois, né? É verdade. Quer dizer, então, Restringe isso aqui, muito. eu acho, não é verdade? Eu acho que isso aqui, de certa forma, vai atacar uma quantidade imensa de infrações. Eu acho que uma série de infrações nós poderemos fazer, digamos aqui, a adequação das infrações à regra do 28A. É possível, realmente, o ANPP em vários tipos de delito. Logicamente, não pode ter violência, vai ter que reparar o dano, né? Não pode ter havido grave ameaça e tal, mas, de qualquer forma, eu acho que pelo menos corrigiu aquela situação que nós tínhamos outrora lá com a resolução 181 do Conselho Nacional do Ministério Público, né? Veja, o problema todo também que eu penso em relação a isso são as exceções. A gente acha agora a ANPP é para tudo. Não, não é. O ANPP é para aquelas situações previstas no caput do 28A, mas o próprio parágrafo 2º trata de exceções. E nós temos várias exceções à aplicação do ANPP. Por exemplo, se for cabível transação penal de competência dos juizados especiais criminais, ora, não se aplica a ANPP. Se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas, ter sido agente beneficiado nos 5 anos anteriores do cometimento da infração em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino em favor do agressor. Esse ponto eu acho que é de extrema importância, porque, na verdade, se hoje a gente observar, nós temos um índice muito grande de delitos praticados contra mulheres em razão da condição do sexo feminino. Então, eu acho que é isso aqui de excelente previsão. Não se pode beneficiar um agressor de mulheres. Infelizmente, nós, no Espírito Santo, ainda figuramos no ranking dos piores, digamos assim, estados em relação à violência à mulher. Eu acho que qualquer tipo E com relação a esse assunto também, Casnay, só para fazer assim, um parêntese, eu fiquei assim petrificado quando eu constatei, através de estudo, que no período de quarentena aumentou o índice de agressão contra a mulher, entendeu? Nesse período de isolamento social, infelizmente, tá? Porque como está todo mundo no mesmo meio, convivendo quase que diariamente ou diariamente, o tempo todo, esse índice de agressão à mulher aumentou bastante. Mas vamos continuar. Pois é, e isso tudo tem que ser combatido, Fabiano. Eu penso que já passamos da hora, realmente. Aí, nesse ponto, eu acredito que talvez o nome de, digamos assim, não vou dizer anticrime, mas, na realidade, uma norma para poder aumentar o rigor da lei em relação a esses infratores. Eu sou totalmente favorável, acho que tem que haver mesmo. Eu acho que até pelo aspecto histórico, a quantidade de violações que as mulheres sofreram ao longo da história, isso tudo tem que ser, de certa forma, protegido, e nós temos que punir. Eu vou utilizar uma expressão, eu acho que temos que punir de forma severa. Tem que ser de forma severa, não dá para poder tratar de forma diversa. Um detalhe do ANPP é que, para que isso efetivamente tenha valor, haverá necessidade de homologação pelo juiz.
parágrafo 4º é muito claro, é necessário que se faça uma audiência, e é nessa audiência, na presença, por exemplo, do investigado, do defensor, que o juiz verifique se aquilo foi de forma voluntária ou não, né? Então, com base no parágrafo 4º, a gente verifica a questão da necessidade de audiência. O parágrafo 5º ainda diz, se por acaso as justificativas forem inadequadas, insuficientes, o juiz ele pode, então, devolver os autos ao Ministério Público para que ele reformule a proposta de acordo, né? Acho que isso também é muito interessante. E uma coisa também que eu acho que vale a pena falar é que a gente pensa, o acordo de não persecução penal. Então agora o camarada simplesmente ele vai ficar livre. Bem, não é também tão assim, porque a gente sabe que se não forem observadas as regras do acordo, providências podem ser adotadas. Do contrário, se ele cumpre o acordo, o que vai acarretar é a extinção da punibilidade, né? Isso acho que é a decorrência lógica do cumprimento do acordo de não persecução penal. Outro ponto também que eu acho importante em relação a essas modificações, Fabiano, é que em todas elas, ou quase todas elas, há, de certa forma, uma preocupação em informar a vítima das providências adotadas pelo Estado. Isso também é muito importante. Nós, durante muito tempo, nós esquecemos o papel da vítima no sistema processual. E a vítima é quem efetivamente sofre a lesão. Nós não podemos deixar a vítima de lado. Nós temos uma relação de Estado-vítima que era até, digamos, o início dos anos 2000, praticamente esquecido. A vítima não era absolutamente nada no sistema processual penal brasileiro. Nada. Começa a ser modificado com a criação lá do 201 do CPP, e agora a gente vê uma preocupação muito maior relacionada à figura da vítima. Se você analisa o direito comparado, vai verificar que a França tem mecanismos de proteção há mais de 3 décadas em relação às vítimas. Vai verificar que Portugal já tem mecanismos de proteção, vai verificar que a Itália já tem mecanismos de proteção. O que nós fazemos em relação às vítimas? E aí eu volto à questão das mulheres. As mulheres que são atacadas dentro da própria residência, que muitas vezes não tem local para poder se mudar, não tem local para poder ir. E aí a gente só vai retroalimentando esse problema, aumentando cada vez mais essa violência, porque infelizmente o Estado não se preocupa em trabalhar a figura da vítima. Eu acho de extrema importância que se discuta efetivamente, olha, o que vamos fazer em relação às vítimas da condição do sexo feminino. Olha, vamos então elaborar um sistema parecido com a França. Aí eu sou totalmente favorável que se copie, inclusive, aquilo que já acontece na França há muito tempo. E aí, olha, essa proteção ela tem que ser de natureza material. Ora, eu tenho que amparar a vítima materialmente, porque senão ela não tem lugar para ir. Eu tenho que amparar, inclusive, em relação à questão de moradia. Eu tenho que amparar em relação à questão de natureza psicológica, porque eu preciso fazer com que essa vítima tenha um acompanhamento até pelas lesões de natureza psicológica que ela sofreu ao longo dos tempos, ao longo da vida. Então, nesse aspecto, eu acho que é de extrema importância essa lei anticrime, porque ela realça a necessidade de manter a vítima informada de tudo. Mas ainda não é o suficiente, porque há uma enorme lacuna em relação à questão da proteção desses casos que a gente falou agora há pouco, principalmente relacionados à mulher. E o pior, Fabiano, que eu tenho verificado, muitas mulheres voltam para o lar porque elas não têm para onde ir. Então, quando elas são vítimas de violência, elas comunicam ao Estado, daqui a pouco elas retornam para a própria casa porque elas são dependentes economicamente dos maridos ou dos companheiros e porque elas não têm lugar para onde ir. O Estado não está preocupado em relação à reparação dos danos que foram causados. Tá? Peço até perdão, talvez, pelo desabafo, mas chega um ponto que a gente começa a ver um monte de modificação e a gente se pergunta por que razão nada disso ainda foi objeto de positivação pelo sistema processual brasileiro. Tá? Assim acredito que deve ser falado, deve ser manifestado. Eu entendo assim de grande relevância, entendeu, Carlos Magno? Você, pessoas do seu grau de conhecimento, entendeu? Está aqui neste canal, neste momento, externando qual é o seu sentimento. Porque nós sempre que temos essa oportunidade de ter opiniões como a sua. Então, o seu desabafo é excelente. Muito obrigado, meu caro. Muito obrigado. Bem, vamos seguir então aqui, Fabiano. Vamos tratar de um outro ponto também que eu acho interessante. É a questão lá da prova declarada ilícita pelo magistrado. A gente sabe que o sistema processual brasileiro ele não permite que se produza prova de origem ilícita. Mas nós criamos também uma figura de natureza processual um pouco estranha em relação a essa questão da prova ilícita.
Porque se a gente analisar a questão da prova ilícita, da forma que foi colocada lá no 157, parágrafo 5º, para observar que a redação é a seguinte: juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível não poderá proferir a sentença ou o acórdão. Bem, primeiro vai ter que identificar o que é conteúdo de prova inadmissível, o que é declarar inadmissível. Olha, existe vou dizer uma imprecisão nisso aí. Pelo seguinte, eu tenho que analisar isso ao contrário, e eu explico. Veja, não é o juiz que declarar inadmissível, o juiz que conhecer do conteúdo de prova declarada. Não é isso. É o juiz que, na verdade, não conhecer do conteúdo. Porque se o juiz diz essa prova é inadmissível, ele tem que determinar a retirada do processo. Não é por isso que ele se torna impedido de funcionar nos autos. Ele tem que se tornar impedido de funcionar nos autos a partir do momento que ele não declara inadmissível a prova, não determina a retirada do processo e, com base nisso, profere ato de conteúdo decisório. Tem que ser nesse sentido, senão a gente cria um problema sério, porque basta que eu crie uma prova inadmissível para poder gerar o impedimento do juiz. Então, eu acho que existe um erro de redação. Não é o juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível. É o juiz que não conhecer e, com base no não conhecimento, proferir decisão. Tem que ser dessa forma, porque, olha, é muito simples. Então, eu crio uma prova inadmissível, o juiz vai dizer, sua prova é inadmissível. Seu juiz, o senhor está impedido. Não pode ser desse jeito. A interpretação, e eu acho que isso vai dar muita confusão nos tribunais. Eu acho que é uma questão que merece a análise detalhada dos tribunais para evitar que se aproveite de uma falha do legislador para declarar impedimento de magistrados em processos de natureza criminal. Outra coisa também que eu acho muito interessante, Fabiano, é a questão da criação lá da cadeia de custódia, né? Nós criamos, então, um dispositivo lá no capítulo 2, quando fala do exame de corpo de delito, o 158A, que trata da cadeia de custódia. E o que é cadeia de custódia? Quando a gente fala de cadeia de custódia, é preciso retomar aquela ideia de que a prova é o pilar do processo penal. Eu não posso tratar do processo penal sem que eu faça uma análise detalhada da prova. O que vai me levar à conclusão de que alguém é culpado ou inocente é a análise do conjunto probatório. E veja, a prova ela tem que ser a mesma, desde o momento que surge a infração até o momento que eu descarto a prova. Eu não posso permitir que a prova sofra modificações. A cadeia de custódia, ela vem, na realidade, ao encontro de uma fala do Geraldo Prado. O Geraldo Prado diz, olha, é preciso preservar a mesmidade da prova. Uma expressão interessante, né? A mesmidade, a prova tem que ser a mesma. Do momento da infração até o momento que eu descarto a prova, eu não posso permitir que esta sofra alteração sob pena de ter uma violação daquilo que é mais sagrado dentro do processo criminal, que é a análise do conjunto probatório. Então, eu acho de extrema importância essa questão do 158A, principalmente quando diz que considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado, em locais ou em vítimas de crime, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. E aí, Fabiano, eu pergunto o seguinte: quantos crimes insolúveis só aqui no estado do Espírito Santo? Um exemplo que eu dou muito em sala de aula é aquele caso da Isabela Cassani. Se recorda disso? Na década de 90, sim, até hoje, nós não conseguimos identificar o autor daquele crime. Quer dizer, veja bem, será que nós temos ainda vestígios daquele crime? Será que se preservou alguma coisa? Será que vai ser possível no futuro se chegar à conclusão de que A, B ou C foi autor daquele delito? Veja, é necessário que se preserve vestígios. E aqui está dizendo, em locais ou em vítimas de crime. Justamente para que eu possa ter aquilo que o Geraldo Prado chama de mesmidade da prova e permitir que eu identifique o autor do fato criminoso e permitir que aquele vestígio leve efetivamente à autoria do crime. Então, eu acho que esse dispositivo ele é realmente de extrema importância. E aí nós temos os parágrafos 1º, 2º e 3º, vai dizer que o início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local, procedimentos policiais ou periciais. Depois a gente vai dizer lá, tem o conceito de vestígio no parágrafo 3º e tal. E no 158B, Fabiano, nós temos as etapas da cadeia de custódia, né? O que deve ser feito em relação à cadeia de custódia? Quais as etapas que eu devo seguir? Aí nós temos todos os incisos que falam de reconhecimento, isolamento, fixação, coleta, acondicionamento, transporte, recebimento, processamento, armazenamento, descarte. Veja que são 10 incisos tratando sobre a cadeia de custódia
Inclusive, eu gosto quando se cria uma norma dessa natureza, porque se você observar cada etapa dessa, ela tem essência conceitual. Se eu olho lá o inciso 8, por exemplo, fala de processamento, ele me dá o conceito, exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo com a metodologia adequada, né? Mas nem tudo são flores de novo. A gente fala de cadeia de custódia. O problema é onde é que eu vou armazenar essa quantidade de vestígio? De novo, nós estamos passando por um momento de pandemia, os recursos públicos são escassos. E o próprio dispositivo, em um determinado momento, ele me diz aqui que, na realidade, 158 todos os institutos de criminalística deverão ter uma central de custódia destinada à guarda e controle dos vestígios. E a gestão deve ser vinculada diretamente ao órgão central de perícia oficial de natureza criminal. Onde é que nós vamos guardar isso? Onde é que nós criaremos? De que forma que nós vamos criar esses espaços destinados à guarda e controle dos vestígios? Ora, com um índice de criminalidade altíssimo que nós temos, eu acho que o Estado vai precisar realmente investir, né, para que se crie esse espaço. E Sim. vai ser importante, realmente, se a gente quiser preservar a cadeia de custódia. Depois, lá no parágrafo, no 158F, fala que depois da perícia, esse material é devolvido à central de custódia, devendo nela permanecer, e vai permanecer até o momento de descarte da prova. Outro ponto também importante, e aí, Fabiano, me diz quanto tempo que eu tenho, só porque é tanta Tem coisa, mais senão daqui a pouco a gente 15 minutos. mais 15, então vai dar tempo. Acho que vai Dá dar tempo. tempo. Um outro ponto importante é o 310, que fala sobre agora a audiência de custódia. Veja, positivamos algo que o CNJ tinha tratado por resolução. Nós tínhamos lá a resolução 213 do CNJ, essa resolução foi alterada depois pela 268, e havia uma resistência muito grande em relação à audiência de custódia. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, na verdade, a audiência de custódia ela não é criação do CNJ, ela não é criação do sistema brasileiro. Isso, na realidade, é uma convenção de direitos humanos. A Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, ele diz lá no artigo 7º, item 5, toda pessoa presa, detida ou retida deve ser conduzida sem demora à presença de um juiz. Então é simplesmente cumprimento de uma norma de natureza de direitos humanos, é só isso. Eu acho de boa hora, de bom alvitre a previsão do 310, que agora vai nos dizer que após receber o auto de prisão em flagrante no prazo máximo de 24 horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia. Um detalhe que eu acho também é o seguinte, está dizendo 24 horas, mas olha, eu não vejo nenhum tipo de nulidade se esse prazo for extrapolado. Portugal, por exemplo, o juiz de garantias, qualquer pessoa que cometa um delito é apresentada ao juiz de garantias. E essa apresentação ela não é nas 24 horas. A expressão salvo erro é imediatamente, mas esse imediatamente, se o fato aconteceu sábado à noite, pois ele vai ser submetido na próxima segunda-feira, no primeiro momento oportuno. Então, eu acho que em relação à questão das 24 horas, haverá necessidade também de que a jurisprudência acerte isso. Porque imaginemos que alguém leve 25 horas para apresentação. Ora, eu não vou gerar nulidade pela apresentação por 25 horas ao juiz da audiência de custódia, né? Então, eu penso que é um ponto que deve ser também tratado pela jurisprudência em momento posterior, mas eu reputo de extrema valia, de extrema validade a previsão ou a positivação de uma norma, em essência, de direitos humanos dentro do sistema processual brasileiro. É mais uma comprovação daquilo que a gente falava, da necessidade de criação de mecanismos de garantia. Eu não vejo o pacote anticrime como realmente algo que vai resolver o problema do crime. Não, não é isso, não. É justamente essa análise nossa, cronológica, demonstra que, com o passar do tempo, nós fomos implementando cada vez mais garantias, posso até dizer, garantias que são até supraconstitucionais. Eu tenho regras que eu implementei hoje no sistema processual brasileiro, quer dizer, quando eu falo eu, é como todo cidadão brasileiro, representado pelo legislador lá em Brasília, né, que nós conseguimos modificar, que são de extrema importância. E isso eu reputo, com todo respeito àqueles que pensam de forma diversa, que é importante. Nós precisamos realmente garantir que aquele que cometeu uma infração seja apresentado à autoridade judiciária, que seja 24, que seja 40, 48 horas, mas que ele tenha a oportunidade de dizer ao juiz por que cometeu a infração. Que o juiz tenha a oportunidade de verificar por qual razão aquele sujeito não foi preservado.
por que razão ele foi açoitado de alguma forma. Então, isso é importante para a garantia daquele que comete a infração criminal. E dentro desse aspecto, nós temos a modificação do parágrafo 1º, que vai dizer que, inclusive, o juiz que vai analisar o flagrante, ele pode verificar as condições constantes lá dos incisos 1, 2 e 3 do artigo 23 do Código Penal, que são as excludentes de ilicitude. Então, se o juiz verifica que estão presentes as excludentes de ilicitude, de acordo com o parágrafo 1º, ele pode fundamentadamente conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, sob pena de revogação. Bem, já caminhando para o final, não tem muita coisa para a gente falar, mas realmente o tempo é muito pequeno. Acho que um outro dispositivo que eu poderia abordar é o 311, que fala sobre a possibilidade de decretação em qualquer fase da investigação policial ou do processo da prisão preventiva, mas desde que seja a requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público, do querelante, do assistente de acusação, ou representação da autoridade policial. Isso é muito importante também porque acaba com aquela questão da decretação da prisão ex officio. Embora já tivesse ocorrido uma modificação recente no CPP, salvo erro em 2011, mas agora, por vez, sepultamos qualquer possibilidade de decretação de prisão preventiva ex officio. É necessário que o juiz seja provocado em relação à questão da decretação da prisão preventiva. Isso reforça o que eu falei no início. Na realidade, o pacote anticrime, sob o aspecto do direito processual penal, nada mais é do que uma evolução de uma garantia, de uma reafirmação do sistema acusatório que nós temos. E aqui é uma prova disso. Ora, se o juiz só pode decretar a prisão preventiva uma vez provocado pela autoridade policial, pelo representante do Ministério Público, querelante, assistente e tal, é um reforço àquilo que nós vimos anteriormente, que digamos, a consagração do sistema acusatório no processo penal brasileiro. Por fim, Fabiano, algo que não foi previsto no pacote anticrime, mas também deveria ser tratado, deveria não, deve ser tratado no sistema penal brasileiro, é a questão da corrupção privada. Exatamente. Privada, né? Essa era a minha pergunta. O Moro, me lembro que ele foi, né? O Moro ele foi questionado a respeito da corrupção privada, e o Moro ele disse, olha, não, nesse momento não, mas pode ser que depois sim e tal. Mas se a gente parar para pensar, já existe uma proposta de Código Penal. Nessa proposta do Código Penal, sim, há a previsão da corrupção privada, né? Inclusive, eu acho que, salvo engano, é o artigo 167 do projeto de Código Penal. Mas isso vai ser, sim, muito importante, porque, infelizmente, hoje, esse tipo de conduta ele fere de morte, principalmente no âmbito de concorrência, né? A livre concorrência. Ora, aquela entidade com mais poder, ela consegue obter vantagens privadas. Exemplo disso, a CBF. Não precisa dizer que aconteceu com a CBF. Né? Olha, 2015... E só houve a punição porque foi através de tribunais extraterritoriais, porque aconteceu isso aí no exterior. Porque se o processo corresse no Brasil, não haveria punição, porque não existe a previsão legal da corrupção privada. Exatamente. Não há. O que eu acho engraçado é o seguinte: o Brasil só está falando disso por causa também de um pacto de direitos humanos, um pacto internacional. Sim. O contrário não falaria nisso. Mas a França já fala disso há mais de 100 anos. A Inglaterra ainda. Né? A Europa, em 2003, eu acho que regulamentou também, acho que tem lá uma norma da comunidade europeia, exigindo que todos os integrantes da comunidade que tratem da corrupção privada. Eu acho que é de extrema importância. E aí, analisa a questão da FIFA. Quer dizer, a FIFA acabou acarretando a prisão de um brasileiro, que foi o José Maria Marinho. Como você disse, só aconteceu porque foram tribunais extraterritoriais que trataram do assunto. Do contrário, não chegaríamos a lugar algum. Então, eu penso que o próximo passo... E aí sim, Fabiano, aí sim, eu acho que nesse caso é anticrime, sabe? Diferente daquilo que a gente falava no início. Na verdade, esse nome anticrime não é anticrime. Não vai acabar com o crime. Na verdade, não se combate o crime com regra que visa justamente assegurar garantia. Aqui, sim, a criação de um dispositivo para tratar da corrupção privada, eu acho que tem aspecto anticrime, sim. E penso que o projeto do Código Penal é muito interessante. É um PL 236, 2012, está lá no Senado, está tramitando lá. Existe um projeto também de 2016, mas esse projeto ele vai colocar essa regra
lá naqueles crimes que tratam da propriedade intelectual, tem uma lei especial que trata disso, 9279, eu acho, 9279, 96, né? Agora, é inegável que o Brasil tem que se adequar a essa realidade, sabe? A Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção é uma convenção de 2009, ela trata a respeito disso. Inclusive, por esta convenção, todos aqueles que são signatários, eles são obrigados a tratar do assunto, né? Eu acho que tem que se tratar mesmo. E com isso, meu caro, eu acho que deu para a gente fazer uma análise aí cronológica dentro do tempo que inicialmente foi estipulado. Teria muita coisa para falar, sabe, Fabiano, mas o tempo é curto e peguei aqueles pontos que eu reputava mais importantes para poder trazer aqui nessa conversa, nesse dia ensolarado, né, um dia bonito e tudo, todos nós confinados, mas de qualquer forma eu me sinto imensamente honrado de participar disso. Eu costumo dizer aos meus alunos, travou, Fabiano, estou vendo sua imagem congelada, agora eu estou te vendo, agora eu consigo te ver. Isso, agora eu consigo. Sim. Isso, travou a imagem aqui. Travou. Isso aí. Agora melhorou. Pois não, agora estou te ouvindo normal. Isso. Eu estava dizendo o seguinte, Fabiano, em relação à questão da fala, né? Às vezes a gente é tomado pela emoção em algumas situações, né? Mas eu peço sempre aos meus alunos que não levem em consideração aquilo que eu falo. Às vezes as minhas colocações são com o intuito mesmo de provocar uma reflexão sobre determinados temas. E eu acho que é com esse intuito que eu venho aqui nesta manhã, não com o intuito de esclarecer, mas com o intuito de gerar dúvidas efetivas. Porque é por meio da dúvida, eu penso que é por meio da dúvida que a gente efetivamente constrói um sistema que seja útil a todos, que se garanta qualquer tipo de norma de natureza constitucional, de direitos humanos. E é isso. Estou à disposição, meu caro, para qualquer tipo de pergunta. Doutor Carlos Magno, temos 1 minuto apenas. Exato, eu venho aqui agradecer de forma assim, me sinto honrado pelo senhor estar aqui presente, você estar aqui presente, discorrendo sobre um tema que é de vital importância para a comissão, que vem a ser a lei anticrime, que o intuito dela foi combater realmente a conduta de corrupção que o país estava sofrendo e sofre à época, e o senhor, de forma brilhante, conseguiu enfrentar o assunto, trazer mais claridade para a nossa comissão, e o que eu falo é o seguinte, principalmente entrou num tema que eu sempre bato, nós temos que criar esse artifício essa tipicidade, essa figura típica da corrupção privada, porque é de extrema necessidade hoje criar essa tipicidade da corrupção privada, porque falta esse plus para que a justiça consiga atuar de uma forma mais eficaz e mais eficiente com relação a isso daí. No mais, eu agradeço assim os temas que você abrangeu, foi muito didático. Enquanto o senhor falava, eu li os comentários, todos eles elogiando a palestra. Nós tivemos aqui o doutor Carlos Eduardo Lemos, o doutor Bruno Calmon, doutor Leonardo Becker, doutor Leonardo Barreto, doutor Carlos Brito, César Brito, aliás, todos eles, assim, doutor Paulo Finamori elogiando a palestra que você deu. Então, eu entendo que foi, assim, muito obrigado, muito relevante para a comissão, para o tema da comissão. Eu acredito que enfrentou todos os anseios da gente, entendeu? Todas as dúvidas que nós tínhamos. Muito obrigado, doutor Fabiano. Sempre à disposição. Conte comigo. Eu agradeço por demais.
e vamos aí para uma próxima oportunidade. Eu estou encerrando aqui, que falta 30 segundos, tá? Então, agradeço também as